uma palavra que está no verso 14 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Enquanto isso, vamos dizer todos os fortes para quem está nos visitando: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Que Jesus te abençoe, você que está conosco nessa noite, que veio ouvir uma palavra, que veio alimentar sua alma. Todos nós viemos aqui alimentar a nossa alma, todos nós viemos derramar diante de Jesus nosso coração, adorá-lo, porque adorar a Deus não é uma coisa que a gente precisa sentir alguma coisa. Adoração é entregar a Ele reverência, honra, o reconhecimento de que nós somos pequenos, que Ele é grande, que nós não temos nada sob controle. Deus tem tudo sob controle. Está aí o verso 14 do capítulo 24, onde está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos ler juntos? Pode ser? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E a pergunta é: que evangelho? Eu quero refletir rapidamente, assim, não vou me prolongar, temos a ceia do Senhor, sobre uma reflexão sobre o evangelho. Nós somos identificados como evangélicos, como cristãos evangélicos. O que é o evangelho? E eu quero também que você abra a Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo, assim, registrada assim na cronologia aí do Novo Testamento. Está lá a primeira carta, não é em ordem cronológica, mas está em ordem literária. Qual é a primeira carta do apóstolo Paulo aí? Romanos, né? Depois de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, nós temos Romanos, que não é a primeira carta cronológica do apóstolo Paulo, mas a ordem literária no cânon sagrado ficou aí Romanos também, lá no capítulo 1 de Romanos. Nós vamos ler outro versículo muito conhecido, porque a gente vê que Jesus fala que o evangelho será pregado antes do fim, a todas as nações. Eu lembrei um dia, pregando aqui também, que Jesus não está esperando a igreja que está dormindo. Ele está acordando em sonho muçulmanos, etíopes, indianos, através de visões. E as pessoas têm tido visões com Jesus e têm se convertido. Para que no Apocalipse existe algo muito misterioso, que diz que em um dos mistérios do Apocalipse, são anjos que saem para proclamar o evangelho na terra. Se Jesus quiser voltar amanhã, ele volta, porque ele pode pregar o evangelho hoje a toda criatura através de sonhos. Se a igreja dormir, o plano de Deus não é alterado. Mas a gente tem aqui um prenúncio do fim: o evangelho será pregado. Eu falo isso porque às vezes a gente diz assim: existem muitas etnias ainda, muitos povos distantes, que a Bíblia não chegou lá, tradução da Bíblia, então vai demorar muito tempo para Jesus voltar. Não se engane, porque o evangelho está crescendo, e por incrível que pareça, o poder do evangelho, que é esse texto que a gente vai ler agora, Romanos capítulo 1, o verso 16, Paulo fala do poder do evangelho, e a pergunta é: que evangelho é esse? O que é o evangelho? Eu sou evangélico, você é evangélico, mas o que é esse evangelho aqui? E eu quero refletir um pouco sobre isso, e vamos ver mais um versículo que fala sobre o evangelho, que é o 1,16. O apóstolo Paulo, ele estava para fazer essa visita em Roma, e ele já tinha, se você ler o contexto aí da carta, logo no início, os 15 primeiros versículos, você vai ver que Paulo queria pregar também lá em Roma, e ele fala: olha, eu quero pregar com vocês, eu fui enviado para pregar aos gregos, e ele usa uma outra palavra lá, que eu não recordo agora, acho que é o 15, não sei, mas não precisa botar não. Paulo está querendo se justificar da sua ausência de estar em Roma, e aí ele envia carta àquele povo que está lá, dizendo que queria pregar lá também, e ele deixa claro que ele não tinha ido até lá ainda por alguns intempéries da vida. Veja, gente, os intempéries da vida, as dificuldades atrapalharam até o apóstolo Paulo na sua
nos seus planejamentos, e assim é a vida mesmo. Mas Paulo quer deixar claro uma coisa para aqueles cristãos que estão lá em Roma, e ele deixa muito claro isso: o motivo dele não estar lá ainda não é vergonha, não é medo. Paulo já havia sido perseguido em Corinto, em Tessalônica, em Bereia, em tantos outros lugares, e ele queria chegar até Roma. Paulo não está com medo de ser perseguido, e nem muito menos com vergonha. Aí ele fala aqui o seguinte, vamos ler junto, que é tão mais bonito ler junto, assim vocês não dormem também, vamos lá? Não me envergonho do Evangelho, diga de novo aqui, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Jesus fala que o Evangelho será pregado. Paulo fala que não se envergonha do Evangelho. Então o Evangelho é algo poderoso. E o apóstolo Paulo, ele fala que é tão poderoso, a palavra poder que é usada aí, é a palavra do original do grego que dá origem à nossa dinamite, explosão. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para vencer o poder que o pecado exerce na vida do ser humano. Todos nós nascemos numa condição de sermos escravos das nossas próprias falhas, e cada um de nós temos as nossas lutas, e somente quando nos arrependemos em Jesus, a gente vai ver já, encontramos graça suficiente para se perdoar, para seguir adiante, para caminhar com Jesus, para perdoar o próximo. E esse poder de Deus, eu fico pensando, por que Paulo falou que não se envergonhava? Seria talvez porque os romanos, eles eram a grande potência mundial naquela época, e os romanos, eles trituravam os judeus, né? Os romanos, eles subjugaram o povo judeu por muito tempo, e uma das mortes mais terríveis que os romanos faziam passar os piores criminosos era a morte de cruz. Então, talvez Paulo dissesse assim, olha, além de eu ser aqui um judeu, e os romanos se exaltarem, além disso eu agora sou cristão, e os romanos, eles colocam a cruz como um objeto de tortura para os judeus, e o meu Deus, o meu Senhor Jesus, foi torturado numa cruz. Mas Paulo está querendo dizer que ele não se envergonha desse evangelho. Agora, o que é o evangelho e o que não é o evangelho? Então preste atenção, eu já estou chegando à metade da nossa palavra. Guarde no seu coração, se você puder anotar aí também, anote aí, tá? Se Maria conseguir digitar também para colocar ali, para ficar visível, digita aí também, tá? Preste atenção aqui numa coisa importante. Baixa mais um pouquinho o fundo aí, rapidinho. O evangelho, repita comigo, o evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento, ok? Vocês viram que o evangelho será pregado, e o evangelho é poder. Mas o que é o evangelho? Daqui a pouco a gente reflete no que é o evangelho, para a gente fechar. Mas entenda agora o que não é o evangelho, o que está sendo confundido aí, talvez na sua cabeça, talvez por alguma influência dos falsos cristos, ou de uma cultura hoje onde o homem é o centro de tudo, e tudo tem que dar certo sempre para o ser humano. Então repita novamente comigo, o evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento, ok? O evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento. Anote aí na sua mente, no seu coração. O evangelho, pelo contrário, ele nos revela um Deus que está presente no meio do sofrimento. É diferente. O evangelho, pelo contrário, ele se revela um Deus que é presente no meio da dor, das angústias. Então, o evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento. Se você está aqui nessa noite e você deseja entregar a vida a Jesus, você vai entregar por algo muito mais poderoso do que apenas querer se livrar de algum sofrimento que você esteja passando na sua vida. E eu sei que essa palavra pode parecer um pouco contraditória na mente de algumas pessoas, por entender que, então por que eu entrego minha vida a Jesus? Já você compreende isso. Segunda coisa que eu quero que você entenda, repita comigo, por favor, por gentileza, né? Vamos fazer esse trabalho junto aqui.
para pregar a palavra junto, para memorizar junto. Então diga de novo mais uma vez assim, ó, uma outra coisa agora parecida com essa. O Evangelho não é um meio de se livrar dos problemas. Entenda problema como dificuldade, entenda sofrimento como dor, como angústia. Então o pastor está dizendo que o Evangelho, que será pregado em todo mundo, então vai vir o fim. O Evangelho, que é o poder de Deus, o Evangelho, segundo Jesus Cristo, não é um meio de se livrar dos problemas, não é um meio de se livrar dos sofrimentos. Haja vista que Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nosso Deus é um Deus pedagógico, mas é um pedagogo diferente. As pedagogas aqui, diga amém. Quem é pedagoga aqui? A pedagogia de Deus é da seguinte forma: na nossa ótica, o professor, ele passa as lições para depois aplicar a prova, sim ou não? Não é assim que acontece? É assim, Vivi. Primeiro as lições, depois a prova, fazer o teste. A pedagogia de Deus é mais ou menos assim, Adriano. Ele manda a prova, para depois a gente aprender as lições. Olha que maravilha. Você compreende que a sua visão do Evangelho pode estar atrofiando sua vida espiritual. Que talvez você esteja procurando a felicidade no casamento e não em Jesus. A felicidade no emprego e não em Jesus. A felicidade em tudo está dando certo ao redor da sua vida, numa saúde. E se Jesus não for o centro, você não entendeu o que é o Evangelho ainda. O Evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento, não é um meio de se livrar dos problemas. E a terceira coisa, para a gente fechar aqui, diga comigo para a gente encerrar. O Evangelho não é um meio de conseguir riquezas e nem uma vida legal isenta de problemas. Entendeu? Você entendeu? Amém? O pastor está dizendo, eu entendo o que Deus está colocando no meu coração, para que a gente entenda nessa noite. Mas essa verdade, o Evangelho não é um meio de conseguir riquezas ou de que, eu coloquei aqui, coisas boas aconteçam na nossa vida. Porque o próprio Jesus está dizendo, para um jovem angustiado que chegou perguntando: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus viu que no coração dele, ele era avarento, ele cumpria a lei, ele cumpria as regras, mas ele tinha muito amor e apego às coisas materiais. E Jesus não tem nada contra a riqueza, mas ele tem contra o amor e o apego. E ele diz assim: vende o que você tem e depois me segue. Jesus chega em um outro momento e fala assim: não ajuntem para vocês tesouro na terra, onde a traça ou o ladrão vem e tchau para o seu tesouro, como fizeram com o cartão da irmã Severina Paiva. Não foi? Roubaram o cartão da nossa querida irmã. Mas Jesus fala assim: ajuntem, pelo contrário, tesouros no céu. Então o Evangelho não é sobre tudo dar certo na minha vida, gente. Cai a ficha. Que a ficha caia hoje no meio, no seu coração. Que você encontre a força necessária em Deus para, como cantava o nosso irmão Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus. Porque vai ter as lutas e tribulações. E Jesus é muito claro quando ele vai explicar isso para as pessoas que queriam segui-lo. E ele fala: olha, a raposa tem onde dormir no seu covil. As aves do céu têm o ninho para quando a tarde chegar, ir lá se aconchegar, se esquentar. Mas eu não tenho onde encostar minha cabeça. Jesus era sincero e ele dizia: o caminho é estreito e a porta é estreita. Mas o caminho do mundo é largo, espaçoso. São muitos os que entram. Então Jesus não camuflava a mensagem do Evangelho. Então o que é o Evangelho? E aí, eu quero que você abra agora a Bíblia em Romanos, capítulo 5. Porque a gente viu que, olha, e para ser mais claro com vocês, olha aqui para mim, antes de abrir a Bíblia. Esse aqui é o tripé, diga tripé. Tripé é algo sustentado por três pés, né? Vamos dizer assim de maneira mais clara, mas três partes que elas têm que estar iguaizinhas. Isso aqui é um tripé? Isso é um tripé, pronto, tá aí. Se uma dessas estiver mais baixa, tá?
aí fica meio troncho. O que é que esse tripé aqui que está sustentando o nosso celular está fazendo? Ele está evidenciando algo que está sendo sustentado ali. Esse é o tripé satânico aqui, que sustenta o ego do homem. Cuidado para não estar nesse tripé, que essas três coisas que falamos, olha só, não sofrer, não ter problemas e ter uma boa condição de vida, esse foi o tripé que Satanás ofereceu para Jesus na tentação, capítulo 4 de Mateus, tá? A gente falou aqui que o evangelho não é um meio de se livrar do sofrimento, não sofrer. Falamos que o evangelho não é um meio de se livrar dos problemas, das dificuldades, então não passar por problemas. E falamos que o evangelho não é uma maneira de conseguir riquezas, ou seja, não é ter uma boa vida. Agora, o que foi que Satanás propôs para Jesus? Eu vou te dar os reinos do mundo. Transforma essas pedras em pães. O povo está sofrendo, Jesus. Você está com fome, Jesus. Pare de sofrer à toa. Transforma essas pedras em pães. Jesus poderia transformar a pedra em pão, sim ou não? Sim. 100% homem, 100% Deus. O acesso ao céu e ao sobrenatural liberado. Jesus, enquanto homem, acessava o céu e realizava coisas grandiosas. Ele poderia transformar as pedras em pães. Ele poderia cessar aquele sofrimento, aquela fome. Então esse foi o tripé satânico. Eu sei, me recordo agora, se alguém achar aí, pode pesquisar no Google para me ajudar aí, tá? Os irmãos estão aí com internet, agora abra o seu celular, agora que heresia, né? Abra o seu celular. Mas me ajuda aí, qual é aquele texto que Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se alguém tiver decorado, pode falar também, me ajuda aí. João 10:10, põe aí no Data Show, Maria. Eu sei que Jesus fala essa palavra aqui, mas entenda, esse é o tripé do diabo. O pastor está dizendo que existem muitos cristãos que estão se movendo em favor ou em fator desse tripé. Eu quero me livrar dos problemas, eu quero me livrar da dor, eu quero ter uma boa condição de vida. E nessa busca, você se frustra, porque as pessoas te frustram, porque Deus é um Deus pedagógico, Ele vai mandar prova para você passar e aprender lições. E aí você deixa de desfrutar muitas vezes do evangelho verdadeiro. E aí alguém diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Porém Jesus diz assim, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância ou plenamente. E essa palavra abundância, vida abundante, alguns interpretam, e lembre-se, texto sem contexto é pretexto para qualquer loucura que alguém esteja pregando por aí. O Jesus que repetidas vezes fala das lutas que o discípulo dele tem que passar. Ele fala que se alguém quiser me seguir, faça a coisa mais difícil do mundo, que é negar a sua própria vontade. Então essa vida abundante que Jesus fala aqui, olha, vida abundante ou vida plena não tem nada a ver com vida isenta de problemas, não tem nada a ver com vida isenta de dificuldades. Vida plena é alegria, vida plena é certeza de quem é o seu pai, para onde você vai. Vida plena é autoridade sobre demônios, potestades. Vida plena é autoridade para curar. Vida plena é autoridade para acessar o Santo dos Santos, é para dizer bom dia a Deus, é para ser cheio do Espírito Santo. Isso é vida plena, é aquela capacidade de viver o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso é vida plena, não é uma vida isenta de problemas. Então o que é o Evangelho? Romanos capítulo 5, palavra de Deus, ela vai nos dizer algo que você também conhece, são uma leitura conhecida. O apóstolo Paulo, ele vai explicar o sacrifício de Cristo, o evangelho, porque a palavra evangelho significa notícia boa. Quem foi primeiro que proclamou o evangelho na terra? Vou dizer para vocês, foram os anjos. No dia do nascimento de Jesus, o céu se abriu e os anjos disseram glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens. Então os homens estavam em guerra com Deus. O que é o evangelho? É a boa notícia que Deus decidiu amar eu e você, criaturas desprezíveis, miseráveis, não temos nada de bom. E o que temos de bom hoje é porque produzimos por algum reflexo da imagem e semelhança de Deus que está em nós, ou pela atuação do Espírito Santo, mas a nossa inclinação carnal é só para o mal. Mas Deus está reconciliando através de Jesus a sua criação com Ele mesmo. Capítulo 53 de Isaías diz que Deus se agradou em moer Jesus, sacrificar Jesus, para que pelo sacrifício dele, representados aqui nesse memorial, os elementos, o pão, o vinho, que representam a carne de Jesus moída, o sangue de Jesus derramado. Jesus bebe o cálice da ira de Deus. O que é o evangelho? É a notícia de que Deus está irado com o pecador. Como assim irado com o pecador, pastor? Coloca aí, Maria de Fátima, João 3,36. Marca aí na sua Bíblia, João 3,36. Essa é a pregação de João Batista. Talvez uma das coisas mais grandiosas que João falou foi isso aí. O evangelho então é a mensagem de que Deus decidiu amar uma criatura como eu e você, pecadores. A Bíblia diz que nós já nascemos em condenação, e é através do sacrifício de Jesus, porque Jesus vem morrer, porque Deus está irado com o pecador, com o pecado, mas Ele não quer abandonar a sua criação, mas Ele precisa ser justo, e para Ele ser justo, Ele decidiu enviar o seu Filho para sofrer, para esmagar os nossos pecados diante de Satanás. A ressurreição de Jesus é a conclusão desse evangelho. O próprio Deus sacrifica o seu Filho, ressuscita ao terceiro dia, glorifica Jesus diante das hostes infernais, tão tal que Jesus desce à mansão dos mortos para pregar, para ser reconhecido como aquele que haveria de vir. Então o evangelho não é sobre trazer a carteira para orar e você receber o emprego no dia seguinte. O evangelho não é uma simples fala de dizer assim, Deus é amor. O evangelho é assim, você merecia morrer e Deus enviou Jesus para morrer por você. Essa é a boa notícia. Olha o que o apóstolo, eu pedi João 3,36, né? Guarda isso aí no seu coração, marca na sua Bíblia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Há uma ira de Deus sobre a humanidade. E a humanidade não percebe isso. Quem tem que abrir os olhos da humanidade? Eu, você. Quem é sal e quem é luz? Os discípulos de Cristo. O sal faz a diferença, a luz faz a diferença. Se você não tem prazer em ser diferente, reveja seu conceito de cristão. Você é chamado para ser o fora da curva mesmo, porque o cristão ele nada contra uma cultura da carne infernal. E nós precisamos dizer, olha, a ira de Deus está sobre todos aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então o que é o evangelho? Este evangelho que será pregado, não é o evangelho que diz, Jesus te ama de qualquer jeito. Jesus, ele ama e diz, vá e não peque mais. Jesus, ele confronta para que aqueles que creiam nele experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é nós vivemos uma novidade de vida, uma experiência de vida em que a gente vai errar ainda. Nós vamos errar, nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, porém, nós teremos sempre que olhar para a cruz. Assim como lá no passado, e Deus levantou uma serpente no deserto e disse ao Moisés, quando forem picados pelas serpentes o povo, diga que olhem lá para aquela serpente de ouro, porque quando eles olharem para lá, mediante essa minha palavra, eles serão curados. Aí o povo não entende as coisas, começa a adorar a serpente, Deus mandou destruir. Mas diz a Bíblia, o Evangelho vai dizer que Jesus ele foi levantado também como a serpente lá no deserto, para que todos que se sintam picados por essa ferida mortal que é o pecado, possam olhar para Jesus. E que nessa noite você possa olhar para Jesus. O Evangelho não é sobre um Deus que é bom, mas é sobre um Deus irado.
e que despejou sua ira no seu filho, como está lá em Isaías 53. E que agora, nas palavras do apóstolo Paulo, olha que coisa linda, capítulo 5 de Romanos, no versículo 9 em diante, nós temos aí o resumo do Evangelho. Esse Evangelho que é poder de Deus. Esse Evangelho, olha, você imagina que o diabo, ele tinha todas as nossas almas presas na sua mão, e de repente, quando ele percebe o plano de Deus, quando o Filho de Deus morre e diz lá na cruz, tetelestai, está consumado, Satanás fica revoltado, a terra treme, escurece, há um terremoto, a Bíblia fala que o templo foi tão abalado que o véu que separava o santo lugar do lugar sagrado, do Santíssimo, ele foi rasgado. E o diabo, ele não tem mais poder de destruição. Porque agora, olha o que Deus faz aqui com a gente, verso 9. Deus demonstra o seu amor. 5:9. Mas Deus, 5:8, perdão, é a partir do 8, desculpa. É o 8. O 8 e o 9 em sequência. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos de quê? Sabe que esse é um jargão que o mundo conhece dos evangélicos, né? Os evangélicos ou os crentes, como eles gostam de dizer, só dizem que estão salvos. Quando lhe perguntarem assim, você está salvo de quê? Você não diga do inferno não, porque lá no Apocalipse diz que até o inferno, no final de tudo, vai ser lançado no lago de fogo. Você diga assim, de que eu sou salvo? Eu sou salvo da ira de Deus. Gente, como assim salvo da ira de Deus? Porque Deus está irado contra o pecado, e aí já é uma ponte para você pregar o evangelho. Deus não está olhando nessa noite o tamanho dos seus pecados, o quanto você tem errado, o quanto você está afastado. Deus se importa nessa hora que você se arrependa das suas atitudes e compreenda que uma vida com Cristo precisa ser uma vida de reflexão do que é o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, examinai a vós mesmos para ver se vocês estão na fé, porque às vezes pode ser que nós estejamos em algum outro lugar que não seja esse evangelho genuíno, um evangelho que permite sim que a dor venha, mas que nos faz encher o coração com a certeza de um Deus que está presente ali conosco, nos ajudando, caminhando. Um evangelho que permite o sofrer, porque o sofrer cristão é pedagógico, é passar pela prova, dando glória a Deus, esperando o dia da vitória. O que eu posso garantir para vocês é que a vida do crente não é um constante sofrer, mas é uma montanha russa, é altos e baixos. E que você vence uma prova e está no próximo capítulo de mais uma, e vence outra prova e está no próximo capítulo de mais um, e a cada prova Deus vai aperfeiçoando sua fé, você vai se tornando um cristão, uma cristã mais maduro, com mais capacidade de amar, de perdoar, de se importar, de corrigir, de anunciar, de ser livre em Jesus. Esse é o evangelho, e eu coloco aqui, para a gente encerrar, que o processo que envolve uma atmosfera de comunhão genuína com Deus, é um processo, é uma caminhada que tem que ter essa reflexão do que é o evangelho. Porque algumas vezes você vai acordar muito chateado, algumas vezes você vai acordar muito triste por algumas coisas que acontecem na sua vida, e se o seu foco não estiver em Jesus, não estiver na compreensão do evangelho, você vai entrar no tripé satânico. Pare de sofrer, pare de ter problemas. Você tem que ter uma boa vida, porque você é filho de Deus. Essa proposta foi a proposta satânica. A proposta de Jesus é a que os cristãos do primeiro século experimentaram. É um coliseu lotado de pessoas, mangando, xingando, comendo pipoca, rindo, enquanto crianças eram dilaceradas diante dos seus pais, com os leões que comiam, que puxavam o cabelo e o crânio vinha... A caixa craniana vinha junto, e os cristãos estão vendo aquilo, louvando a Deus. Flávio José vai relatar que se ouvia aqueles cristãos
nazarenos louvando antes de serem devorados pelos leões. Esse é o evangelho. Hoje você leva uma topada e você... Pastor, mas não consigo viver isso. Consegue sim, meu irmão. Consegue sim, minha irmã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você foi chamado para viver esse evangelho. O evangelho é: graças a Deus eu estou salvo. Graças a Deus eu estou salva. Graças a Deus o céu me aguarda. Graças a Deus Jesus veio. Graças a Deus eu tenho essa certeza de salvação. Esse evangelho que vai te acordar todos os dias. E você vai errar, ou vai ver alguém errando, e você vai ajudar, e vai caminhar, e você vai viver dias de glória maravilhosos. Você vai empreender e muitas coisas vão dar certo. Você vai planejar e muitas coisas vão dar certo. Mas em alguns momentos não vão dar certo, mas o evangelho estará preenchendo o seu coração, certeza de salvação. Então que nessa noite, antes da gente participar aqui da ceia, você possa ser grato a Deus por esse evangelho, essa certeza de salvação. Se você ainda não tem certeza de salvação, nessa noite, entrega a vida a Jesus, tá? Entrega a vida a Jesus, vem caminhar com a gente. Nós não somos a única igreja que as pessoas vão para o céu, tá? Nós somos uma comunidade cristã, histórica, genuína, pegada à palavra, mas a gente reconhece que todos os lugares que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, e aí a gente tem vários lugares, e alguns camuflam um pouquinho, né? Alguns dizem assim: pare de sofrer. Aí a gente diz: olha, isso aí não está na Bíblia não, mas tem salvo lá? Tem também, claro que tem, quem somos nós para julgar? Mas eu faço um convite para você caminhar com a gente, uma igreja que não é perfeita, mas que buscamos juntos viver o que está na palavra. E se você está aqui nessa noite e quer caminhar com a gente, quer entregar a vida a Jesus, você pode, assim, no final desse memorial aqui, estar com a gente aqui, vem aqui, quem te trouxe, vem com alguém, fala comigo, e quero orar por você, receber com muita alegria você na nossa família, e você, meu irmão, que está aqui hoje, pela fé, que veio pela graça, e recebeu essa palavra, e está sofrendo, e está lutando. Então essa palavra é para você ter bom ânimo, seja grato pela salvação, pelo evangelho. Deus é com você. Essa prova que você está passando, sim, pode ter um fim, mas ajusta sua vida com Deus. Prioridade: buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas, as preocupações, o que comer, o que vestir, como resolver isso, as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, virão quando Deus disser que sim, ou até que Deus não diga mais não, mas que Ele, nessa hora, e só Ele, preenche o seu coração com aquela angústia que atormenta a sua alma nessa hora, para que você saia daqui cheio de Deus na sua vida. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos pela salvação em Jesus, pelo amor, pelo evangelho que nos libertou, quebrou as cadeias que nos prendiam à morte, ao inferno e nas garras de Satanás. Fomos resgatados das trevas para a luz. Continuamos, Pai, pecadores, miseráveis, mas agora com um senso muito claro de quem nós somos, do amor que nos constrange, experimentando dia após dia transformação. Então seja com a sua igreja, aqueles que o Senhor já comprou e já resgatou, seja também nessa noite com aqueles que estão aqui cultuando com a gente, que estão nos visitando nesse culto. Preenche, Deus, nossa alma, nosso coração. Essa palavra nos livra desse tripé satânico, onde o ego está lá em cima, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Que o Senhor nos ajude a olhar mais para o lado, para o nosso próximo, para quem precisa de ajuda, para quem precisa de um abraço, de uma palavra, de um olhar amigo. Tira o nosso olhar do eu, coloca o nosso olhar no próximo. Que sejamos igreja, que sejamos comunhão, que tenhamos empatia, que o Senhor venha trazer avivamento e seja adorado agora, Pai, nessa celebração de ceia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.